Um dos melhores professores do mundo também foi um dos melhores alunos do mundo. Richard Feynman foi um cientista, um físico americano que foi um dos responsáveis por criar um dos melhores métodos de estudo já conhecido. Mas antes de qualquer coisa, eu me apresento. Eu sou o professor Marcos dos Anjos, sou neurocientista, sou criador do canal Neureka e hoje eu vou te ensinar como utilizar da melhor forma o método, a técnica de Feynman. Feynman foi conhecido por alcançar os níveis que a maioria das pessoas menos imaginavam que precisavam para alcançar aqueles alunos que tinham maior dificuldades de aprendizado. Ele ensinava para leigos assuntos que eram extremamente complexos. Feynman era diferente da maioria dos pesquisadores da época, dos cientistas da época. A grande maioria dos cientistas tem o costume de ficarem presos nos seus laboratórios e muitas vezes, portanto, estar solitários com seus pensamentos. Feynman era um pouquinho diferente. O que ele fazia era passear entre os departamentos de diversas áreas, conversando com professores e alunos, compartilhando e aprendendo sempre. Ele era conhecido também por ser muito curioso. Feynman acabou desenvolvendo várias habilidades e adquiria muito facilmente os conhecimentos relacionados a diferentes áreas do conhecimento. Feynman tinha muito conhecimento sobre matemática, sobre a própria física, como nós já comentamos com vocês, mas além disso, artes, biologia e todas as áreas às quais ele tinha interesse e, portanto, muita curiosidade. A aplicação da técnica de Feynman se utiliza basicamente de 5 passos. A grande maioria das pessoas contam com 4, mas eu vou te ensinar o 5º passo, que ninguém te mostrou até hoje. Primeiro passo, escolha o tema. Na escolha do tema, você tem que procurar ser o mais específico possível. Por exemplo, digamos que você quer estudar, na minha área, a área de anatomia, fisiologia, digamos que você está estudando o sistema muscular. Quando você vai estudar o sistema muscular, você precisa começar do que tem de mais básico. Então, seja específico, estude sobre as células que vão formar o tecido muscular. Quando você é extremamente específico, a chance de você conseguir estudar várias fontes diferentes e ter um contexto um pouco mais amplo vai ser maior. O segundo passo é você tentar descrever de uma forma simples aquilo que você estudou. Você então estudou vários aspectos diferentes do mesmo tema, várias fontes. Você pode usar vídeo, você pode ver livros, você pode estudar artigos, várias fontes. E a partir daí, então, você vai criar um descreva extremamente simples, que faça com que você entenda as bases do pensamento daquilo que você selecionou para estudar. Mais simples ainda no passo 2, é você deixar o seu like. Porque para você não custa nada, mas para nós dá um trabalho danado. São horas para preparar um vídeo, para preparar a edição. Então, quando você deixa o seu like, quando você compartilha, quando você se inscreve no canal ou recomenda o nosso canal para alguém, você está aqui ajudando o nosso canal a crescer. Ainda no passo 2, você vai observar as suas anotações e vai verificar as falhas. O quanto que essas explicações, elas atendem à sua expectativa. Aqueles pontos que você perceber que você não consegue lembrar de todo o contexto como deveria, são os pontos falhos que você vai precisar melhorar. Uma vez que você identificou os pontos falhos das anotações que você fez, então você vai seguir para o passo 3, que é exatamente o quê? Revisar o conteúdo. Você vai ter que voltar nos livros que você estudou, nos vídeos que você assistiu, nos artigos que você leu e vai reforçar aquilo que ficou falho, aquilo que não ficou muito claro, que você não entendeu direitinho. Por quê? Porque é a hora de você refinar o conhecimento que você quer adquirir. Agora, você vai usar um ponto extremamente importante dessa estratégia. Dentro do método, da técnica de Feynman, o que você precisa fazer agora, depois do passo 3? Você precisa apresentar o seu conteúdo, esse que você acabou de estudar, e que você refinou, você vai apresentar para alguém. Se você não tiver para quem apresentar, você pode apresentar para você mesmo de frente ao espelho. Mas é legal quando você pega um leigo, alguém que não sabe nada sobre o assunto e tenta explicar.
À medida que você for explicando, você vai percebendo a capacidade que essa pessoa que não entende nada sobre o assunto tem sobre aquilo que você está ensinando. E ao final você pergunta: e aí, como é que foi? Você entendeu? À medida que ela for dizendo as partes que ficaram fáceis de entender e as partes que ficaram mais difíceis, significa que ela, com esse feedback, o que você vai ter que fazer novamente? Revisar, voltar ao conteúdo para refinar mais uma vez a técnica. Por quê? Porque se você não conseguiu explicar para uma pessoa que é completamente leiga sobre esse assunto, é porque você ainda precisa melhorar, tornar mais simples o conhecimento que você precisa adquirir. E o quinto passo que ninguém te conta, esse material que nós produzimos exatamente para vocês. Técnicas de aprendizagem, um guia completo de como aprender mais e melhor. Se você não se identifica com a técnica de Feynman, que é a técnica que eu uso, que eu gosto de utilizar para aprender, aqui você tem 36 técnicas que você pode aplicar no seu dia a dia. Então, por exemplo, aqui nós temos técnica de Pomodoro, que muitos de vocês já ouviram falar, outros talvez nem tanto. Método Cornell, gamificação ou gamificação. Então, quer dizer, você tem uma ampla gama de técnicas que podem te ajudar. Clica aqui embaixo e adquira já o seu guia completo. You asked me if an ordinary person, by studying hard, would get to be able to imagine these things like I imagine. Of course, I was an ordinary person who studied hard. There's no miracle. They got interested in this thing, and they learned all this stuff. They're just people. There's no miracle ability to understand quantum mechanics or a miracle ability to imagine electromagnetic fields that comes without practice and reading and learning and study. So if you say you take an ordinary person who's willing to devote a great deal of time and study and work and thinking and mathematics and time, then he's become a scientist.